Aleluia. Louvado seja Deus. A paz é Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Teu nome é santo, Senhor. Tu estás acima de tudo e de todas as coisas. Espírito Santo, permanece na direção de todas as coisas, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, fala através de nós. Flua em nós segundo o teu querer, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já tem sondado cada coração que aqui está essa noite. O Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos ouvir neste lugar. Portanto, Senhor Deus, todas as barreiras já caíram por terra, porque assim já foi orado. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve a oração do povo que se chama pelo teu nome. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque outrora estaríamos em tantos outros lugares. Mas aprove ao Senhor nos amar primeiro, nos separar, nos escolher e nos trazer para a tua santa e majestosa presença. E hoje podemos estar aqui em um lugar que é santo, porque é consagrado para receber assim a tua soberania. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração venha a estar totalmente voltado para ti, só para ti, meu Deus. Que nenhuma distração venha nos roubar de ti agora, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, que é fonte de vida, que é alimento, venha adentrar, Senhor, meu Deus, aos nossos ouvidos, chegar ao nosso coração e produzir frutos de arrependimento, para que assim, Senhor, a morada eterna seja conquistada, Senhor, meu Deus, pela cruz do Calvário, como assim um dia foi, mas que nós também possamos alcançar essa morada, através, Senhor, meu Deus, das nossas atitudes de fé, das nossas atitudes de renúncia, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Aleluia. Mateus capítulo de número 26. Aleluia. Versículo 74. Mateus 26, 74. Aleluia. Esse louvor veio a testificar aquilo que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco, irmãos. Esse louvor que tem por início: faço tudo, mas vem novamente. Então vamos estar bem prestando atenção nisso. Amém? Nos diz assim, versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Agora nós vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12, o versículo 6, que diz assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados.
ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Podem sentar. Aleluia. Nesses 2 textos que nós lemos, nós estamos vendo a vida de uma mesma pessoa. Porém, apesar de se tratar da mesma pessoa, nós observamos que esta pessoa está tendo atitudes totalmente diferentes em um texto e no outro texto, em um livro e em um outro livro. E isso faz menção também da nossa vida, porque se pararmos para analisar, a nossa vida também é um livro. A nossa vida também é feita de capítulos, também é feita de momentos, de fases, de situações que muitas das vezes nos fazem ter algum tipo de comportamento. E às vezes a mesma situação em um outro momento nos faz ter um comportamento diferente do primeiro. Então nós estamos aqui diante da vida de alguém que é semelhante a nós. Estamos aqui, portanto, diante de uma vida de um ser humano, assim como você, assim como eu. Todos nós sabemos aqui que Pedro foi um discípulo amado do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus chamou a Pedro e a seu irmão ainda quando ambos estavam pescando peixes. A Bíblia nos diz que Jesus estava passando por ali e viu então, primeiramente, a Pedro, que não se chamava Pedro, mas se chamava Simão. E diz então a palavra que Jesus, olhando para ele, o chama e chama logo em seguida seu irmão e diz: venham, porque eu quero fazer de vós pescadores de almas, pescadores de homens. Agora o que me chama a atenção é que de imediato ao chamamento de Cristo sobre a vida de Simão, ele muda o nome desse homem. Ele olha para Simão e diz: a partir de hoje, você não vai mais se chamar Simão, você vai se chamar Pedro. E quando nós vamos buscar o entendimento sobre o porquê que Jesus mudara o nome desse homem, nós descobrimos que o nome Simão significa famoso. Descobrimos que o nome Pedro significa firmeza. Então logo nós já entendemos que Jesus está passando uma mensagem nesse momento, dizendo, portanto, assim: não adianta ser famoso, temos que ser firmes. Não adianta sermos conhecidos, temos que ser inabaláveis. Jesus nos conhece ainda antes de nós existirmos nesse mundo, Ele já nos conhece. Ainda quando estamos na barriga, no ventre da mãe, a palavra de Deus diz que Ele já nos conhece e nos sonda. Portanto, Jesus já sabia da grande importância que havia ali na troca daquele nome. Jesus já sabia que Simão era um homem que muitas vezes iria vacilar, que muitas vezes não iria se manter firme nas suas decisões, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então Jesus já estava falando para ele: eu estou te chamando, eu estou te escolhendo, mas saiba desde já que você vai precisar ser firme, você vai precisar ter uma fé inabalável. Não é diferente com cada um que está aqui. O Senhor chama cada um de nós com o mesmo chamamento. Seguiremos ao Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que é alfa e ômega, aquele que é onipotente, é soberano e pode todas as coisas. Porém, nós precisaremos nos manter firmes e inabaláveis. Em momento algum, Jesus, ao chamar homens, ao chamar mulheres, Ele promete uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida sem dificuldades. Ao contrário disso, em todo tempo Jesus adverte: vão existir lutas, vão existir tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, seja firme, permaneça inabalável. Então Jesus já passou uma mensagem para Pedro e já passou uma mensagem para nós nessa noite.
Agora nós começamos a entender também que embora o nome daquele homem já tivesse sido trocado, embora o nosso nome também já foi trocado, porque todo mundo aqui é ex alguma coisa, todo mundo aqui deixou alguma coisa lá do mundo para hoje poder estar aqui servindo e adorando. Então eu entendo que eu tinha um nome e agora eu tenho outro. Então eu entendo que eu era uma pessoa, mas agora eu sou outra. Agora eu entendo que antes me chamavam de alguma coisa, mas hoje eu sou filha do rei. Hoje eu estou próxima dele. Eu posso adorar a ele, eu posso ouvir a ele e posso também me manter firme diante de qualquer situação da vida. Agora falar é fácil. Agora dizer que acredita também é fácil. Nós estamos aqui diante de um homem escolhido por Jesus. Estamos aqui diante de um homem que teve o seu nome trocado. Estamos aqui diante de um homem que presenciou milagres e maravilhas diante dos seus próprios olhos. Estamos diante aqui um homem que podia tocar em Jesus, que podia ser abraçado por Jesus, que podia a qualquer momento até se reclinar no colo de Jesus. E isto, quem sabe, para nós bastaria. E isso, quem sabe, é tudo isso que nós precisamos. Mas ainda assim a pergunta é: quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem a negação da vida, estamos firmes? Porque Ele nos chamou para ser firmes. Ele tem demonstrado para cada um de nós que Ele é poderoso. Se nós fizermos uma análise agora da nossa vida, desde que a gente conheceu Jesus, quanta maravilha Ele já fez. Quanto poder já não foi manifesto na nossa casa. Quanta coisa Ele nos curou, nos libertou. Quanta coisa Ele já operou na nossa igreja, na nossa família. Quanta coisa nós temos visto. Estamos diante de milagre todos os dias. Mas ainda assim tem vezes que nós balançamos. Ainda assim tem vezes que nós murmuramos. Ainda assim tem vezes, irmãos, que nós pensamos em parar e negamos a Jesus. Negamos a Jesus. Pedro viu Jesus de perto ressuscitar a filha de Jairo. Pedro viu Jesus de perto fazer tantas maravilhas. Inclusive ele teve a grande experiência de andar por cima das águas. Foi o único que andou. Alguém vai dizer andou, mas afundou. Mas pelo menos foi o único que andou. Ele se atreveu a fazer o que ninguém mais naquele barco fez. Ele podia contar essa experiência. Ele não era do tipo de pessoas que só tem testemunho para contar da vida dos outros, mas não tem testemunho nenhum para contar acerca de si mesmo. Não tem experiência. Não, Pedro tinha experiência. Pedro tinha vida com Jesus. Pedro conhecia Jesus. Pedro era alguém que acreditava tanto em Jesus. Pedro era alguém que havia abraçado tanto a obra de Jesus na terra, que quando Jesus reuniu os seus discípulos certa feita, perguntando para todos eles o que o povo dizia acerca de Jesus na rua, ninguém se atreveu a falar nada, mas Pedro se atreveu. Pedro era o tipo de pessoa que sempre estava disposta a falar, nem que errasse, mas falava. Ele era uma pessoa totalmente imprevisível. Era o tipo de pessoa que nós falamos em nosso dia, que fala e age sem pensar, e muitas vezes acerta e muitas vezes também erra. Então quando Jesus faz essa pergunta acerca de quem ele era, para eles, Pedro é o único que vai abrir a boca, e por isso é o único também que tem revelação do céu.
e vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu não és profeta, tu não és sacerdote, tu és o próprio Filho, o Filho do Pai eterno. Tu és aquele que era para vir e veio. Tu és aquele que veio resgatar o que estava perdido. Tu és aquele prometido através da boca dos profetas. Tu és o próprio Deus. Tu és o menino que o Senhor nos deu, a glória que se manifestou em nosso meio. Nenhum dos outros discípulos falou nada. Ele falou. Mas a Bíblia vai dizer que apesar dele ter tido uma revelação tão tremenda como essa, momentos após, Jesus fica impressionado com aquilo, abençoa a vida de Pedro, e em seguida Jesus, continuando a sua palavra, ele vai dizer: olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Essa é a obra do Pai na minha vida, e eu vou morrer numa cruz. E a Bíblia vai dizer que Pedro atrevido, Pedro que fala sem pensar, que age sem pensar, vai abrir a boca. Ainda há pouco tinha abrido a boca para falar algo certo, mas agora, infelizmente, abre para falar uma coisa errada. Ele abre a boca e diz: tenha pena de ti mesmo e não morra. Não entregue a sua vida. E então Jesus olha para Pedro e diz: cala a boca, Satanás. Agora já não é mais o Pai quem te revela. Agora já é o próprio diabo falando através da tua boca. Como é que pode alguém em um momento falar sendo boca de Deus e pouco depois ser boca do diabo? Simples, irmãos. Ou Deus habita em nós, ou Ele só faz visita. E quando Ele só faz visita, a hora que Ele se retira, outra visita chega. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus, ela é justa, verdadeira. E o próprio profeta Jeremias vai dizer que Deus vela em cumprir a sua palavra. Isso quer dizer o quê? Deus não pode ir contra a palavra dele. E Deus fala assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Portanto, todo aquele que se achegar a Deus, Deus se achegará a ele. Agora, Deus se achegar a ele, permanecer nele, é outra coisa. É outra coisa. Então, no momento que Jesus fez a pergunta, Pedro se achega ainda mais a Deus, que era o próprio Cristo ali no meio deles, e ele recebe uma revelação celestial. Mas após isso, a visita então sai, porque ele começa a ouvir mais a sua carne, e o diabo então entra e usa a boca daquele que tinha sido profeta naquele lugar. Então nós vamos vendo que na vida de Pedro tem muitos acertos, mas também tem muitos erros. Nós vamos vendo na vida de Pedro que por causa desses acertos, nós vamos vendo na vida de Pedro que por causa dessa entrega total, que às vezes o fazia até errar, mas quem sabe por uma inocência, quem sabe por um caráter ainda que estava em processo, Jesus fez promessas para ele. Quando Pedro revelou dizendo que Cristo era o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Isso é promessa ou não é? É uma promessa. Jesus fez uma promessa para aquele homem. Momentos depois, aquele homem falou uma tremenda bobagem. E eu te pergunto, a promessa se quebrou? E eu te pergunto, e se fôssemos nós no lugar de Jesus? Se eu prometo algo para a missionária porque ela fez algo que agradou meu coração, mas a seguir ela faz algo que desagrada, eu vou cumprir o que eu prometi? Eu quero que você entenda nessa noite que quando Deus se agrada de nós,
É porque naquele momento ele viu a si mesmo em nós. Quantos estão entendendo? Se Pedro teve revelação verdadeira diante de Jesus, foi porque Deus revelou, amém? Então Jesus se agrada de Pedro, porque Jesus consegue ver Deus em Pedro. Então quando Deus consegue se ver em nós, Ele faz promessas a nós. O problema da nossa vida é que eu já disse desde o início, é que a nossa vida é como um livro. Um livro que tem fases, tem momentos, um livro que tem pontos e vírgulas. E essas vírgulas na nossa vida são os momentos que revelam toda a nossa fragilidade. São os momentos que revelam toda a nossa humanidade. São os momentos que revelam a nossa imperfeição. Por que que Pedro deu lugar ao diabo? Porque era imperfeito. Agora, apesar da imperfeição, Deus não anulou a promessa. Porque a promessa que Deus faz em nossas vidas está baseada naquilo que Ele vê dele em nós. Porque se dependesse, irmãos, dele ver algo bom em nós por nós mesmos, ninguém aqui teria promessa. Ninguém aqui teria promessa. Porque nós de nós mesmos, o que acontece é só o depois da vírgula. É a nossa carne gritando. É o nosso eu falando mais alto. É as nossas razões se sobressaindo. Então nada daquilo que Deus quer fazer na nossa vida está condicionado àquilo que eu sou depois da vírgula, mas sim o que eu faço antes dela, na hora que eu me entrego, na hora que eu então entrego o meu coração a Ele e deixo Ele fazer através de mim. Então Jesus sabia exatamente quem era Pedro, Ele sabe exatamente quem é a Manuela, Ele sabe exatamente quem é a Sheila, Ele sabe exatamente quem é o Ian, quem é o Fábio, Ele sabe exatamente quem é cada um que está aqui. E por isso Ele diz: vem andar comigo, mas seja firme, seja inabalável, seja uma pessoa constante. Ele fala porque sabe que vão existir vírgulas. O que são as vírgulas, pastor? Que eu não estou entendendo, não entendo muito de português, te explico. Os nossos tropeços. Isso são vírgulas na nossa vida. Os nossos tropeços, que não são poucos, que deveriam ser alguns, mas que muitas vezes têm sido muitos. Muitos, apesar de conhecer a Jesus, porque eu estou aqui falando da biografia de alguém que conhecia, que andava com Jesus, mas que apesar disso tinha tropeços. Pergunta para o seu irmão: você tem tropeços? Que assim todo mundo fica à vontade. Jesus faz essa promessa, Jesus elogia e Jesus repreende, e Jesus também adverte. Certa vez, as multidões não queriam mais ouvir Jesus, porque as palavras de Jesus eram duras, eram palavras que pregavam contra a carnalidade humana. Então todo mundo ia embora. E então Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: olha, se vocês quiserem ir embora com eles também podem ir. Vão então, porque Jesus não quer ninguém do lado dele ou na presença dele obrigado. Pode ir. E Pedro, mais uma vez, como aquele que sempre gostou de falar, que não esperava para falar, sempre era o primeiro a falar, abre a boca. Só que dessa vez, glória a Deus, ele vai acertar. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: mas para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então a gente começa a se identificar com Pedro mais e mais. Por quê? Porque a nossa vida também é assim. Tem acertos e erros, erros e acertos. Mas tem promessas.
E nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos fazer lembrar que nenhuma delas será quebrada, nenhuma delas será cancelada, a não ser que a gente não as queira mais. Mas enquanto a quisermos e a buscarmos através dos nossos concertos, de cada tropeço, todas elas vão se cumprir. Porque aquele que prometeu, irmão, não vai se arrepender a ponto de voltar atrás de nenhuma só palavra. Ainda que ninguém mais acredite, ainda que ninguém mais diga que isso vai ser possível, o Senhor sabe do que Ele falou, e Ele sabe também que Ele vai cumprir. Irmãos, eu sempre digo isso, tem coisa que a gente falou para Jesus há 10 anos atrás. Tem coisas que num culto como esse, onde a presença de Deus é real, e a gente abriu o coração, e a gente falou coisas para Jesus, que você nem lembra. Mas eu te garanto, Ele lembra de cada palavra. Cada palavra que você falou para Ele. Ele não esqueceu de nenhuma só palavra, de nenhuma só promessa que você fez a Ele. E quantas promessas a gente faz para Deus? Não são poucas. Quantas vezes a gente chega diante do Senhor, diz: Senhor, agora sim, Senhor, agora sim, agora eu vou fazer tal coisa. Não, Senhor, agora sim, não vou fazer mais tal coisa. Senhor, a partir de agora. E o tempo passou, você não fez, você esqueceu, mas Deus continua lembrando. Simplesmente porque para Ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Simplesmente porque para Ele todas as coisas estão nuas e patentes, como se fosse exatamente no minuto de agora. Ele lembra tudo. E se Ele lembra tudo de nós, certamente Ele lembra tudo dele. Pedro está empolgado porque ele viu Jesus se alegrando quando ele falou o que era certo. E a gente tem por hábito, quando a gente acerta, quando a gente agrada alguém, a gente tem por hábito querer agradar ainda mais. Na verdade, a gente não está querendo agradar o outro, a gente está querendo se agradar. Então Pedro pensa: já que eu já falei alguma coisa e foi gol dentro da trave, então mais uma, Senhor, eu dou minha vida por ti. Quantas vezes você falou isso para Jesus? Quantas vezes a gente falou: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos? Quantas vezes a gente falou isso? Quantas vezes a gente falou: Senhor, pode me acordar na madrugada que eu vou orar? Quantas vezes? Senhor, agora não falta mais nenhum culto. Quantas vezes? Agora sim, Senhor, agora sim, eu vou voltar para a posição e vou ir firme. Quantas vezes você falou e não cumpriu? Qual é a boa notícia disso tudo? Que Ele continua te esperando cumprir. Olha para quem está do seu lado e diga: ainda dá tempo. Irmão, você não vem para o culto para sair daqui prostrado. Você vem para o culto para sair daqui erguido. Você vem para esse lugar para sair daqui se sentindo amado, querido, eleito, escolhido, menina dos olhos de Deus, peça rara nas mãos do Senhor. Portanto, querido, se você não cumpriu antes, começa a cumprir a partir de agora, porque o mesmo Deus que não esqueceu ainda espera o cumprimento de cada uma das coisas que a gente falou que ia fazer. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Aê, Pedro, tu daria a tua vida por mim? Pois é, vou te falar, tá achando que tu vai dar a minha vida por mim agora, mas agora tu não vai dar. Agora, na verdade, quando eu for preso, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus não falou para Pedro, mas eu creio, porque eu sou ousada, que Jesus pensou: tu vai dar a tua vida mais tarde, porque eu vou esperar a tua promessa. Irmãos, assim como Deus não cancela as promessas que Ele fez para nós, Ele também não cancela as promessas que nós fizemos para Ele. E mais, Ele vai te dar a oportunidade de você cumprir cada uma delas. E só por isso você já era para estar com a mão lá no céu, dando glória a Deus e aleluia por isso. Porque Ele mesmo vai gerar a oportunidade para você cumprir o que prometeu. Deus trabalha assim.
Ele vai gerar a oportunidade. Isso é profético. Isso é profético, irmãos. Começa a ficar atento a partir desses dias que virão. As oportunidades que Ele vai te dar para você cumprir o que tem prometido. Ainda que você prometeu há muito tempo atrás para Ele, não importa. Já te disse, não tem para passado, presente, futuro. É agora para Ele. Tudo é agora para Ele. É agora. É agora. É agora. Nesses próximos dias, se preparem. Eu estou falando para todo mundo que está aqui. Não é nem para um, nem para outro. É até para os visitantes. É para todo mundo. Deus vai dar oportunidades nesses dias para a gente cumprir tudo aquilo que a gente prometeu um dia. Então fica atento. Não se distraia com nada. Tem muita distração por aí. Não se distraia com nada. Porque as oportunidades virão. As oportunidades virão. Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que falando sobre distração, quando Jesus chamou os discípulos para perto dele, lá em Mateus capítulo 10, Jesus falou: agora vocês vão sair por aí, vão pregar em Jerusalém, vocês vão curar leprosos, vocês vão limpar da enfermidade. Só que tem uma coisa: não pare para falar com ninguém. Jesus falou isso ou não falou? Não para falar com ninguém. Mas que isso? Jesus falou para eles serem mal educados? Como assim não falar com ninguém? Aí a gente vem com as nossas desculpinhas pra tá com um pezinho lá, outro cá. Eu tenho que falar com eles para ganhar para Jesus. É? A gente fala com eles para ganhar para Jesus quando eles querem ouvir algo da parte de Jesus. Aí sim. Porque senão das duas uma, dois riscos. Ou daremos pérola a porcos, ou seremos contaminados e seremos levados ao invés de trazer. Então Jesus falou: vai e não fala com ninguém. Não fala com ninguém, por quê? Para não te distrair. Para não te distrair. Entendeu, irmãos? Para não distrair. Não fala com ninguém. Então agora Jesus vai falar isso para Pedro: olha, você vai me negar ainda 3 vezes. E Pedro falou: não, eu jamais vou fazer isso. E o fato é que a gente já leu aqui, já conhece esse episódio, que exatamente o que Jesus previu se cumpriu. Quando Pedro se viu diante de um momento de ameaça, de perigo, de risco pessoal, de aflição e de luta, ele negou Jesus. Ele teve tanto amor por ele mesmo que nega Jesus. Ele foi possuído de tanto medo que ele nega Jesus. Ele para com tudo. Ele não quer mais continuar. E ele fala: não, eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Só que a vida é como um livro. E páginas são folhadas, são viradas. A gente fala: vou virar a página da minha vida. E as páginas vão sendo viradas, vão sendo folhadas. E a gente chega no livro dos Atos, onde a gente leu agora há pouco, onde diz que esse mesmo Pedro agora está preso. Agora ele está encarcerado. Ele está com correntes nos seus pés, nas suas mãos, e tem soldados por todo lado dele. E ele está preso. Se nós avaliarmos a história, lermos a história, a razão dele estar preso é porque agora ele não negou Jesus. E o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia diz que apesar dele estar preso, apesar dele estar sob ameaça, apesar dele saber que no outro dia de manhã ele vai ser condenado à morte, a gente encontra um Pedro dormindo. E esse dormir na Bíblia Sagrada significa descansado. E isso, essa questão de estar descansado, significa que ele está descansado em Deus. Ele descansa em Deus. Você quer descansar em Deus? Eu não tenho medo de mais nada. Tudo que for acontecer na minha vida é vontade dele. E eu já entendi que a vontade dele, ela é perfeita, ela é boa e agradável. Então, ao invés de eu ficar aqui chorando, gritando, negando Jesus, eu vou dormir.
E quem sabe quando eu acordar, eu acordo já nos portais eternos. Ele está sem medo. Ele está ali descansando no Senhor. Por quê, irmãos? Porque embora muitas coisas possam acontecer na nossa vida, em todo momento Jesus prova que nos ama. Em todo momento Jesus lembra das promessas. Pedro negou Jesus lá no capítulo 26, e a Bíblia diz que Jesus foi à morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus ficou morto por 3 dias e ressuscitou, e após ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus fez questão de ter um encontro com quem? Nunca leram? Com quem Jesus fez questão de ter um encontro? Ele ressuscitou, a Bíblia diz que haviam ali mulheres, e ele então manda que Maria Madalena vá avisar que ele está vivo e que ele quer ter uma conversa com quem? Com Pedro. Jesus chama Maria e fala: olha, avisa lá os meus discípulos que eu estou vivo. Volta aqui. Avisa também a Pedro. Pedro também não era discípulo, Juliano? Por que Jesus mencionou o nome dele, se ele também era? Para deixar claro para Pedro que ele era importante e que a promessa ainda estava de pé. Talvez se ele tivesse dito assim: manda só chamar os discípulos, eu no lugar de Pedro, Patrícia, eu não ia. Eu neguei Jesus. Jesus chamou os discípulos. Depois de eu negar Jesus, com certeza discípulo eu não sou mais. Eu nem vou ficar aqui na minha. Eu faria isso, alguém mais faria isso? Vocês são tremenda cara de pau, né? Eu não ia. Então Jesus, conhecendo bem, disse: manda avisar Pedro. Manda avisar Pedro. E a Bíblia diz então que Jesus está indo ao encontro dos discípulos, que estão tudo lá pescando. Estão tudo voltando às práticas antigas. A gente tem esse erro terrível, né? Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer voltar às velhas práticas. Esses homens aqui não pescavam mais, mas porque Jesus estava morto já há 3 dias, vamos voltar às práticas antigas. E ainda assim Jesus vai até eles. Você consegue imaginar isso? Eles voltaram às práticas antigas. Mesmo assim Jesus vai lá: ei, eu morri por vocês, povo. E a Bíblia diz que Pedro fica lá meio de canto, meio tentando ser invisível. Mas não há o que possa escapar do olhar dele. E Jesus vai até ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então pergunta pela 3ª vez, porque Pedro havia negado 3 vezes. Então Jesus pergunta agora: Pedro, pela 3ª vez eu pergunto: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu errei, porque aquele acontecimento lá na minha vida foi depois da vírgula. Mas eu quero voltar a ser aquele antes da vírgula. E então Jesus olha para ele e diz: então, meu filho, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Por quê? Porque eu te fiz uma promessa, que sobre ti eu ia edificar uma igreja, e eu não voltei atrás. Cuida das minhas ovelhas. Mas Jesus, eu te neguei 3 vezes. Mas Jesus, eu falei coisas erradas muitas vezes. Jesus, eu estava andando sobre as águas e afundei. E Jesus olha para Pedro, olha para mim, olha para ti e diz: mas as minhas promessas não estão baseadas na tua humanidade. As minhas promessas estão baseadas nos momentos em que eu posso, através de ti, fluir com a minha glória e unção sobre a face da terra. Então agora a promessa continua de pé. Mas Pedro ainda iria enfrentar lutas, dificuldades, tribulações, assim como eu, assim como você. Então agora abre a tua Bíblia em 2 Coríntios.
Coríntios, no capítulo 4. Versículo 8, nos diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo ficamos perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Em tudo. Veja que a Bíblia não diz que em algumas situações, não diz em alguns momentos, a Bíblia diz em tudo, em toda a área da tua vida, em toda a tua vida, vão existir situações de tribulação, de perplexidade, vão existir situações de perseguições, mas em nenhum momento Ele vai nos desamparar. E Jesus, sabendo disso, sabendo que Pedro já tinha sido reprovado quando se sentiu perplexo, perseguido, ameaçado, Jesus então vai dar uma ordem agora, não só para Pedro, mas para todos os discípulos e inclusive para nós. Jesus vai chamar a todos e vai dizer assim: olha, vocês devem ir para Jerusalém agora, porque eu vou voltar para o céu. Mas eu vou rogar ao Pai e Ele mandará a vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito do consolo, o Espírito da fortaleza, o Espírito do refúgio. Então vocês não podem mais se firmar em vós mesmos, nem sequer nas suas concepções, porque eu sei que acreditar em mim vocês acreditam, mas não basta só acreditar em mim, não basta só me ver do lado de fora, vocês precisam me ver do lado de dentro. Por isso toda a obra de Deus começa do lado de dentro. Então Jesus falou: vão lá para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A gente chega aqui e Paulo está falando que todas essas coisas vão acontecer, mas no versículo 7, versículo anterior a esse, Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós temos, porém, ou seja, apesar de todas estas intempéries da vida, nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Eu. Você é um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. Mas Paulo está dizendo assim: esse vaso de barro vai passar por muita situação ruim, vai passar por muita situação difícil, porque o mundo é mau. E é por isso que vai passar por tanta situação difícil. Mas esses vasos de barro têm um tesouro dentro de si. E é por causa desse tesouro que esses vasos jamais vão ser angustiados, desanimados, desamparados ou destruídos. Em todas as situações, Cristo nos faz mais do que vencedor. Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem principado do mal, nem potestade maligna, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque temos esse tesouro dentro de nós. Agora todos esses homens aqui vão para Jerusalém e vão buscar do alto esse revestimento, e esse revestimento é o próprio Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz que no 10º dia, eles estando orando, esse Espírito Santo vem, batiza todo mundo com fogo, batiza todo mundo com línguas estranhas. E esse Pedro, tão acovardado que a gente leu antes, é um Pedro agora ousado, determinado, firme, constante e inabalável. Naquele mesmo dia que ele recebeu esse revestimento, irmãos, ele pregou, ganhou quase 3.000 almas para Jesus. E aí eu pergunto para cada um que está aqui: quantas almas você ganhou no ano passado? Aí muita gente vai dizer assim: eu não ganho alma porque eu não tenho muito conhecimento da Bíblia. Eu não ganho alma porque eu não sei falar muito bem. Aí eu quero te lembrar que Pedro era um mero pescador. Pedro era um homem simples.
Pedro era um homem que, quando o Espírito Santo se apoderou dele e ele começou a pregar, vieram os fariseus, os publicanos, questionar a ele, e a Bíblia diz que ele vai abrir a boca e vai falar palavras que ele nunca tinha dito antes. E todos vão ficar perplexos, porque da onde estava vindo aquela sabedoria, aquela graça? E aquela graça, irmãos, não estava mais vindo do alto céu, mas estava fluindo de dentro dele. Porque agora ele não era mais um homem só. Agora ele não era mais um homem baseado nas suas próprias situações e concepções. Mas ele era um homem que tinha o Espírito Santo dentro dele. Então ele tinha palavras que fluíam através dele. Tu também tem essas palavras, eu também tenho, cada um aqui tem. Basta que venhamos abrir a nossa boca. Deus fala na palavra dele: abre a tua boca e eu te encherei. Então por que é que nós estamos com a boca fechada? Se quem enche é ele, se quem vai falar é ele, se quem vai fazer é ele. Não é o homem, não é a mulher que faz, mas é o Espírito do Senhor que habita em nós, que opera. Ele enfrentou os mesmos que ele fugiu. No capítulo 26, olha como são os capítulos da vida. Olha como são os teus capítulos com Deus e sem Deus. Olha como são. Olha como são. Sem Deus a gente vive com medo. Sem Deus a gente vive desesperado. Sem Deus a gente vive aflito. Sem Deus a gente fica metendo o pé pela mão. Sem Deus a gente fica falando tanta coisa que não deveria falar. Mas com Deus, Pedro agora vai abrir a boca só para falar o que é certo. Os erros saíram, porque ele foi apoderado de um poder maior. Ele foi apoderado da presença do Senhor. E sabe o que acontece? Enquanto nós não somos apoderados dessa presença, a gente pode conhecer Jesus. Pedro conhecia Jesus, mas há uma diferença entre conhecer Jesus e ser apoderado por Ele. Quem está comigo, diga amém, que eu vou até meia-noite. Há uma diferença muito grande, irmão. Posso conhecer Jesus e não ser apoderado por Ele. Há uma diferença muito grande, mas tão grande, que eu posso conhecer Jesus e quando vem a luta, quando vem a aflição, eu nego. Quando vem a luta, quando vem a aflição, embora eu conhecendo Jesus, eu desisto. Eu me conformo. Mas quando eu sou apoderado por Deus, eu não me conformo. Quando eu sou apoderada por Deus, eu não recuo. Eu não desisto, eu tenho um foco, eu vou continuar caminhando em direção a esse foco. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode o vaso até balançar porque é de barro, só que tem um peso dentro dele que não deixa ele cair e quebrar, não deixa ele romper e ficar dilacerado. Tem um tesouro dentro do barro que garante a estabilidade do barro. Então nós precisamos primaciar esse tesouro mais do que nunca na nossa vida. Pedro pregou, ganhou quase 3.000 almas. Quando veio o questionamento, ele continuou no mesmo foco. Continuou abrindo a boca e falando as mesmas coisas. Ele não recuou, ele não disse, não, eu nem sei porque eu falei isso, acho que eu estava louco. Ele continuou. Eu prego Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vocês mataram. Ele falou isso. Eu estou pregando aquele que vocês mataram, mas que ressuscitou o terceiro dia e vive para todos sempre. Ele é mais poderoso do que qualquer sinédrio, ele é mais poderoso do que qualquer fariseu, qualquer publicano, qualquer sacerdote. Eu prego o nome dele. E ninguém tinha resposta para Pedro. Todo mundo se calou, ninguém fez nada. Naquele momento, ninguém fez nada. Pedro continua a sua vida. Pedro, que já tinha presenciado milagres, entra numa casa, vê alguém paralítico, olha para essa pessoa e diz assim, levanta e anda. E a pessoa levantou e andou. Pedro, que agora já estava tão conectado a Deus que não conseguia mais viver sem oração, porque quem é apoderado por Deus está sempre em oração. Aí eu não sei o que acontece comigo, não consigo orar muito tempo, porque não é apoderado por Deus, só conhece. Porque quando é apoderado, teu prazer é estar na oração, meu irmão. É teu prazer, porque na oração é o momento que mais eu me aproximo do Senhor. É o momento que eu mais falo e ouço Ele falar. Então quem é apoderado por Ele sempre vai caminhar para a oração.
E a Bíblia vai dizer que Pedro vai caminhando para oração junto com João. E diz que tem um coxo, quantos lembram disso? Sentado no templo da Porta Formosa. E aquele coxo está ali pedindo esmola, pedindo moeda. Todo mundo da igreja passava, dava uma moedinha, outros nem olhavam. Mas quem é apoderado por Deus não vai dar esmola. Quem é apoderado por Deus não vai ignorar. Quem é apoderado por Deus vai olhar para a real necessidade e vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem andou e pulou e saltou na presença de Deus. Por quê? Porque ele estava diante de um homem que agora era firmado, que era constante, porque agora ele tinha Deus dentro dele. Qual o segredo da vida? Deus dentro de mim. Não basta conhecer. Eu conheço Jesus, amém, mas não basta. Deus dentro de mim, esperança da glória. Deus dentro de mim. Eu já vou terminar. Mas todas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que eu e você somos habilitados para fazer. Todo mundo aqui é ungido, sim ou não? E a unção é para quê? Para que você acha que é unção? Você acha que a unção de Deus, irmãos, vem só para te dar um arrepio? Você acha que a unção de Deus vem só para te fazer chorar? Não. A unção de Deus vem para te habilitar para a obra. A unção de Deus vem para você apregoar as boas novas. A unção de Deus vem para você curar o enfermo, libertar o cativo, tirar o oprimido da opressão. A unção de Deus, ela vem para você desfazer as obras do diabo. É para isso que a unção vem. E quando ela vem, e quando ela está em nós, nós não somos mais conformados. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Guiados por esse Espírito. E então, irmãos, se somos guiados por esse Espírito, a tribulação vai continuar vindo, a luta vai continuar vindo, os apertos vão continuar vindo, só que a gente vai descansar. Como Pedro. A gente vai dormir, irmã Lourdes. Como Pedro. Agora, como esse Pedro, nesse capítulo. A partir de hoje, de qual capítulo você quer dar seguimento na tua vida? Será que a gente ainda se permite ser apoderado por Deus? Será que a gente ainda está determinado como um dia a gente teve lá atrás, quando a gente disse: Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida um vaso novo, faz o que o Senhor quiser na minha vida, eu aceito, muda-me. Tem até um corinho, né? Quebra a minha vida e faz um vaso novo. A gente continua determinado a isso, porque um dia a gente esteve determinado a isso, um dia a gente prometeu isso e a gente até já esqueceu. Só que o Senhor está esperando. Ele está esperando. E sabe o que significa essa espera do Senhor, apesar dos nossos pesares? Amor. Amor. Porque, como eu te falei, talvez eu prometesse algo para alguém que está fazendo tudo certo e na hora que fizesse errado eu não cumprisse mais. Talvez eu. Talvez mais alguém aqui também tivesse a mesma atitude. Mas ele não. Ele prometeu. Ele quer cumprir. Do que depende os acontecimentos dessas promessas? Será que é do céu? Da terra? Do inferno? Não, irmãos. Depende de nós. Depende de nós. As promessas dele só vão se cumprir quando nós andarmos apoderados por Deus na terra. Aí todas as promessas vão se cumprir quando a gente andar apoderado por Deus na terra. Dá até para fazer uma camiseta: apoderados por Deus.
Só que não adianta ter escrito só do lado de fora. Tem que estar impregnado do lado de dentro. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.